Bem-vindos a este Floripa em Foco especial para falarmos de penas alternativas, com o nosso convidado especial, o psicólogo Alexandre Martins. Obrigado pela presença, Alexandre. Obrigado Bem-vindo. pelo convite. É importante a gente poder estar falando sobre esse trabalho inovador que tem acontecido. Penas alternativas, né? Exato. Penas e medidas alternativas. Medidas alternativas, é. O que é isso? Isso, é um conjunto de alternativas penais. Aquelas pessoas que cometem os crimes considerados de menor potencial ofensivo, que Em vez de ir para o presídio, exatamente, trabalhos né? comunitários. Trabalhos comunitários, então, são três formas de penas mais utilizadas. A pena pecuniária, quando o sujeito vai lá e paga geralmente um salário mínimo ou dois, dependendo da avaliação do juiz. Também a medida educativa, que é participar de palestras, né, algum grupo, enfim, relacionado àquela temática. Tem os crimes de trânsito, tem Maria da Penha, né, tem a questão das drogas, que é 80% das penas alternativas vem pelas drogas, e a prestação de serviço comunitário, que é de maior número de beneficiários vem nessa modalidade. Há penas alternativas, então, tem três modalidades. Isso, que a gente tem utilizado mais, né? Legal. A pena pecuniária, a medida educativa e a prestação de serviço comunitário. E vai para o presídio, não vem para penas alternativas, aquelas penas de, como é que você falou? Acima de 4 anos ou aquelas de maior potencial ofensivo. Potencial ofensivo. No caso de drogas, no tráfico de um volume maior, né, que configura aí um envolvimento mais intrínseco, mais pesado. Aí é presídio. Maria da Penha com ameaças graves ou com, enfim, uma violência maior, então aí vai para a reclusão. Mas a Justiça tem isso previsto no Código Penal, aquelas situações que não oferecem grande risco social e que o sujeito tem a possibilidade de se reabilitar num processo de uma pena diferenciada. A tendência é que se comece a direcionar para esse caminho a fim de evitar aumentar a superlotação e as coisas absurdas que acontecem no sistema penal, né? De irem lá no presídio fazer pós-graduação em criminologia. Exatamente. O Leonardo Boff, se eu não me engano, ele fazia uma comparação, né? Que nas cadeias, nas delegacias, o ensino primário, depois vem o nível médio e no presídio ali o superior, né? O cara sai profissional, sai doutor no crime. Muito bem. E aí pode ir para penas alternativas, aqueles de baixo potencial agressivo, que não atenta contra a vida, não é grandes milhões desviados, grandes quantidades de maconha adquiridas. Teve um agora que cumpriu, inclusive, conosco lá no Instituto Arco-Íris. Ele estava fumando um cigarro de maconha na praia, né? Então cumpriu 30 horas, era um rapaz até que era pintor. Ele foi lá, prestou um serviço muito legal na instituição, pintou a sede, ela está ficando até mais bonita. A sede do Instituto Arco-Íris. Do próprio Arco-Íris. Exatamente, E, inclusive, como terminou as horas, ele cumpriu já, nós estamos contratando para ele terminar o serviço. Olha, que legal. Já saiu da pena, contratado. Já sai. Com e é colocação. muito comum isso, sabe? Instituições que muitas vezes gostam, né, daquela prestação de serviço gratuita e acabam também criando uma oportunidade. Olha, que legal. Você estava dizendo que o grau de reincidência é baixíssimo para esses... Assim, é uma coisa absurda, né? Veja que a média aí, que os dados da Justiça apontam, é que 80% daqueles que saem do presídio, né, do cumprimento de pena de reclusão, reincidem no crime. 80%? 80%. No caso de uma pena alternativa, esse índice cai para 8%. Quer dizer, de cada 100 pessoas presas, 80 voltam a delinquir. De cada 100 pessoas cumprindo uma pena alternativa, 8, né, voltam a delinquir. E assim, o sistema ainda pode ser aprimorado para que esse número reduza de 8 para praticamente Pode zero. melhorar mais ainda? Pode, porque nós hoje ainda temos algumas dificuldades. É um projeto piloto ainda, né, que está se implementando até rapidamente. Né? Nós tínhamos em 2011 a central de Florianópolis e a de São José funcionando de maneira mais experimental, e agora nós temos em vários municípios, chegando este ano ao oeste do estado, passando por Lages e Chapecó. Pois é, uma coisa que a gente não falou ainda é que o Alexandre Martins, psicólogo, você chegou a estudar jornalismo ou eu estou... Eu queria, né? Escapou a tempo. Época, acabei... aquele vestibular eu não passei, depois eu comecei a tentar psicologia até que eu
que eu entrei. Chegaste a fazer vestibular, não passou. Sim, fiz. Não era para ser mesmo, não, então. Não, naquele momento não. Pois então, o felizmente não jornalista e psicólogo Alexandre Martins é também o coordenador do Instituto Arco-Íris, que já tem umas 2 décadas de existência, mais ou menos. Vai chegando, Está chegando nisso. É de 96, a articulação, 97 formalizou, né? Mas o teu trabalho também já vinha de anterior, você com a Irma, né? Isso, tem a militância lá no movimento estudantil, enfim. Isso. E o Arco-Íris é que fez esse convênio com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania para ser o responsável pela pena e medidas alternativas. Exato, ano passado nós estávamos em contato, já recebemos beneficiários para o cumprimento da pena na instituição desde 2000, né? E aí havia uma situação de que precisava se formalizar a central, porque ainda é algo novo que não está na estrutura da Secretaria de Estado. Então, o Arco-Íris, ele fez um convênio emergencial, agora foi renovado até fevereiro do ano que vem, já por um processo de chamada pública, para manutenção dessas centrais, implementação e manutenção até, creio que, final de 2014, quando se pretende fazer um concurso. Institucionalizar, que esse é o nosso desejo, né? E trabalhamos para isso. E o Arco-Íris já está também apto a se instrumentalizar, se habilitar para prestar esse serviço ao governo também, né? Sim. Pretende entrar na licitação que vai... Aconteceu uma política agora, pública. Uma política pública. Aconteceu agora um processo de chamada pública, né? E que já formalizou um novo convênio até fevereiro do ano que vem, prorrogável por mais um ano, ao final do que, então seria lá para 2015, já ter acontecido o concurso, né? A intenção é que institucionalize mesmo, porque a política se mostra extremamente eficaz no combate à criminalidade, no processo de pacificação social. Então... E como você falou, né, o cara não vai para o presídio, fica lá no ócio, com companhias, né, daquele jeito, vai estar na rua se socializando, interagindo com pessoas em plena liberdade e aprendendo uma profissão. Mantém-se em contato com a família, que é uma coisa importante para que o sujeito não se desestruture, até psicologicamente, e se fragilize para achar que aquele caminho da criminalidade é o seu caminho, como que uma condenação também perpétua, né, para ficar naquilo. Então ele vê os filhos, vê a família. Tem muitas coisas assim interessantes, positivas. Não recebe dinheiro nenhum, né? Não, nem pode receber. Tem uma receber. Fiscalização também, o trabalho da central, além de encaminhar, é acompanhar, fiscalizar. Mas né? ele pode ter seu emprego, seu bico, sua renda. Isso que é legal, porque veja, o juiz condena geralmente na razão de 1 hora por dia, 7 horas por semana. Olha! E aqueles que têm acima de um período, 1 ano aí, então o juiz pode permitir dobrar, fazer 14 horas. E aí a gente procura costurar com as instituições, aquelas que trabalham à noite, aquelas que têm horário de fim de semana, né? Para que eles possam se manter trabalhando, enfim, socialmente ativos. Né? 1 hora por dia, Alexandre? 1 hora por dia. No máximo 2 horas, se for um ponto. Isso. Aí a gente acaba somando a semana, então pode ser 14 horas por semana. Vem 5 horas num dia, 3 no outro. Né? Se for 7. Legal. Então, não tem problema compor com o prestador. Não, porque com o trabalho, né? Isso não há problema algum. Que legal. E então o Arco-Íris tem um cadastro de pessoas, de empresas que aceitam pegar esses trabalhadores. Como é que se chama esses? São instituições, né? Elas têm que ser instituições públicas. As instituições governamentais, então escolas, creches, a Secretaria Municipal de Saúde, na educação, nós temos empresas uma parceria privadas grande. podem também? Não, porque daí o serviço gratuito acabaria caracterizando uma relação mais comercial, né? Mas assim, entidades, até a TV pode também receber, a TV né? Floripa também pode. Porque é uma associação sem fins lucrativos. Qualquer sem fim lucrativo pode conveniar. Nós já temos em torno de 120 aqui em Florianópolis, são em torno de 500 nesses municípios onde já está funcionando, e sempre aberto para o novo cadastro. Para novo cadastro. E como é que é o nome desse que vai prestar a pena? Não é apenado? Ele é apenado, mas nós o tratamos como beneficiário, porque ele recebe o benefício de cumprir uma pena alternativa. Na verdade, Silvio, as restrições são bastante... são pequenas, assim, né? Porque o que acontece? A pessoa que está em cumprimento de uma pena alternativa, ela vai levar a sua vida normalmente, né?
geralmente as instituições os identificam como voluntários, para que não haja nenhum constrangimento, né? Há também um trabalho com as instituições nesse sentido Já acontece da bastante ressocialização. trabalho voluntário. Exato. Então, o caminho... Pouco pré-requisito. Bem assim. Aí o sujeito não pode votar, né, naquele período, então fica com a restrição no título de eleitor. E depois que termina o cumprimento da pena, volta ao normal. Mas, na verdade, assim, consegue viver na relação com a família, na relação com o trabalho, buscando suas alternativas, sabe que não pode cometer nenhum delito, reincidir naquele período, principalmente porque perde esse benefício. E aí vai pro... Aí vai para o regime fechado, geralmente. Né? Legal, legal. Corre esse risco. Muito bem. O beneficiário. Então, tem esse cadastro de entidades e o Arco-Íris está aberto a ampliar esse cadastro. Isso, a gente assim, mantém a central distinta da sede da instituição, né? Então, nós temos uma sala ali na Saldanha Marim, esquina com a Anita Garibaldi, onde funciona a equipe da coordenação estadual, são 5 profissionais que têm a função de coordenar essas ações no estado todo. Sim. E a equipe de Florianópolis está ali provisoriamente. A tendência é buscar um outro espaço mais adequado, mas hoje tem, então, uma coordenadora, até eu fui o coordenador durante os primeiros meses ali, né? Agora tem uma nova colega que assumiu, 2 assistentes sociais, são 2 meninas, e um psicólogo, mais uma administrativa que fazem funcionar essa máquina, né? Então recebe das varas de execução penal, juizados especiais, os casos, mantêm o cadastro das instituições ativas, fazem o encaminhamento formal, fazem a comunicação com o judiciário a respeito dos procedimentos. Então, esse mês, né, tal beneficiário cumpriu tantas horas, isso vai... Tem um controle de frequência. Mensal, de frequência, exatamente. Então, a instituição que recebe tem a responsabilidade de anotar os horários cumpridos naquela semana. Ao final do mês, encaminha para nós, pelo próprio beneficiário, né, esse documento lá na central, e a central faz, então, um repasse para o judiciário. Prestação de contas ao judiciário. E vocês fazem uma pré-entrevista com o beneficiário para saber onde ele melhor se encaixa? Exatamente. São 2 processos, né? Com as instituições, nós fazemos o cadastro onde elas dizem as suas necessidades. Isso, precisamos de alguém na área administrativa, serviços gerais, que é bastante recorrente, pintura e tal. O próprio beneficiário, quando ele chega, ele passa por uma entrevista psicossocial. Então, a gente verifica as aptidões que ele tem para desenvolver as atividades nas instituições, disponibilidade de horário, exatamente naquela questão de não interferir no seu processo de vida com o trabalho, com a família, né? E a partir daí, então, é feito a localização, aonde ele vive, né? Para que seja próximo da residência. Certo. Tudo para facilitar, então, exatamente. Nada de... E dessa forma o sujeito se sente gratificado porque ele consegue cumprir, né? Sabe que tem ali uma dívida com a sociedade, cumpre e fica limpo, como é a maneira como eles gostam de utilizar. Estou limpo, né? Tô limpo. Ufa. E legal, né? Porque ele passa a dar valor. Puta, que oportunidade eu estou tendo, não vou prezar, né? Isso se reflete nos números aí que a gente viu, né? 8% de reincidência é coisa de primeiro mundo, né? Exato. Alexandre Martins, psicólogo, coordenador do Instituto Arco-Íris. Arco-Íris que agora está gerenciando, né, a Central de Penas e Medidas Alternativas, junto com a Secretaria de Estado aqui de Santa Catarina, da Justiça e Cidadania. Alex, a gente vai... Alex, intimidade, já denunciei, somos amigos, né? Muitos anos, né? Há muitos anos, né, Alexandre? A gente vai para um breve intervalo e já voltamos para continuar falando dessa maravilha que são as penas alternativas aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Invista na vida. Que é fundamental para nós aprender mais coisas, que aqui a gente já faz dever de casa, a gente aprende muita coisa. O mundo pode ser melhor. A gente aprende brincando. Eu tenho uma gratidão, porque aqui eu aprendi, eu cresci, fiz um montão de coisa aqui, me ensinaram a mexer no computador, muito divertido. Diga sim para a LBV.
Acesse euajudoamudar.org. Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Floripa em Foco especial sobre penas e medidas alternativas, com o coordenador do Instituto Arco-Íris, que é quem está gerenciando a Central de Penas e Medidas Alternativas, o psicólogo Alexandre Martins. Então, a gestão dessas penas e medidas não é feita na sede mesma do Instituto Arco-Íris. Tem um escritório, você já falou, aqui no centro de Florianópolis, na rua Saldanha Marinho, esquina com a rua Anita Garibaldi, na Saldanha Marinho, no edifício Zigurate, 11º andar, no último andar, né? Isso. O edifício Zigurate é um edifício relativamente novo, né? É um azul com umas decoração em círculos, né? Bem... Onde funcionava uma farmácia do SESI ali embaixo, até pouco tempo, agora não tem mais. O telefone da Central de Penas é 33-53-5315, 33-33-5315. E lá tem esses 5 profissionais aptos a receber, dar todas as informações. Isso, até sobre a gestão, eu me lembrei agora dessa ação, na verdade existe um protocolo firmado entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Justiça e Cidadania, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, para impulsionar a implantação dessas centrais. Exato. Dessas centrais. Então, o Instituto Arco-Íris ele entrou na parceria com a Secretaria de Justiça em função desse protocolo, criado a partir de um decreto governamental assinado em conjunto com enfim, o promotor lá do MP e o presidente do TJ. Né? Então, há pouco tempo isso. Foi a meados do ano passado. Nossa, no governo Colombo ainda? Super novo. Já isso. Antes não tinha apenas alternativas aqui Tinha sim, os profissionais que hoje compõem a coordenação estadual tinham um vínculo precário com o Estado porque não havia uma legislação, uma figura formal que desse sustentação. Então, essa nossa participação como gestores da execução, ela também é transitória, né, para que possa ser implementado, para que fosse dada uma resposta mais rápida para a necessidade de combate à violência também. Foi antes da onda de violência, né, do ano passado. Dos ônibus. O convênio foi firmado no início de setembro, então até coincidiu ali, né? Legal. E o Arco-Íris presta essa assistência em Santa Catarina inteira. Exato. Nós começamos com a central de Florianópolis e São José. Já imediatamente em seguida foi implementada a de Joinville, Blumenau, Criciúma. Agora, este mês começou a funcionar de Itajaí. E aí, nos próximos 2, 3 meses, entra em funcionamento a de Lages e a de Chapecó. Elas começam como centrais municipais, prestando esse serviço nas suas cidades. E a intenção é que elas sejam multiplicadoras, envolvendo aí prefeituras, outros órgãos, para que elas se tornem centrais regionais. Por isso, essas cidades polo das macro-regiões aqui, né, do estado, para que elas possam, daqui a pouco, estar coordenando a ampliação, né, desse sistema, a fim de que, ao fim das contas, chegue ao regime fechado apenas aqueles casos onde há necessidade, que não há possibilidade de, por essa via, enfim, resolver a questão e dar um encaminhamento correto do ponto de vista jurídico e social. Então, o Arco-Íris está abrindo uma central de penas e medidas alternativas em cada
cidade. Então, tem um número X já definido nessas cidades polo ou estão... nós, por enquanto, ainda ficaremos com essas, né? Mas há demanda aí de juízes, de comarcas, de outros municípios de médio porte aí no interior do estado, que a gente tem que avaliar, porque tem também a questão econômica, é um convênio, e aí a gente precisa alterar o orçamento, assim, mas é muito promissor, né? De uma forma ou de outra, eu acredito que a institucionalização dessas centrais e o seu funcionamento cada vez mais amplo é um processo irreversível, graças a Deus. E bom, né? Positivo. Estamos na época das coisas positivas. E como é que está sendo esse trabalho de fazer isso virar uma política de Estado? O Arco-Íris mesmo está ajudando, já há um projeto de lei, como é que isso vai se dar? Isso, assim, na verdade, há um amparo legal na própria lei de execuções penais, né? E agora a questão é implementar e fazer essa engrenagem funcionar e ficar cada vez mais azeitada, né? Assim, institucionalmente, para o Arco-Íris, é um privilégio, é uma honra estar nesse processo, porque é algo que tem uma contribuição social extraordinária, né? Muito, muito interessante. Então, depois a gente continua atuando, né, de outras formas. Mas vai passar por um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Deve passar, eu não sei bem qual que é o trâmite, está em discussão lá com o jurídico da Secretaria. Vai ser o governo, então, que vai fazer Mas o governo vai gerir, como tem de ser, né? Como tem de ser na segurança pública, como tem de ser na saúde. E aí eu estou me lembrando aqui do Hospital Florianópolis, já dando um pitaco ali numa outra situação. Quer dizer, as instituições, como o caso do Instituto Arco-Íris, sem fins lucrativos, podem intervir como mediadora numa situação especial e não como gestoras perpétuas de uma responsabilidade que é do poder público. Que é do Estado, né? Exatamente. Inclusive porque o Arco-Íris tem o seu perfil, a sua forma de funcionamento. Sua posição crítica também frente ao Estado, nós não capitulamos diante, né? Inclusive nesse convênio não há uma relação financeira com o Arco-Íris do ponto de vista de favorecer a instituição. Existe ali o custeio estrito das ações das centrais e um contador que lida com esse montante de recursos que nós nunca tínhamos lidado até então. Sim. Mas nada para além disso, né? Certo, é uma prestação de serviços. Exato. E falando um pouco do Arco-Íris, que trabalhos presta, que serviços presta o Arco-Íris? Qual que é o objetivo do Arco-Íris para as pessoas que não conhecerem? Ele trabalha com direitos humanos de uma maneira mais ampla, né? No seu histórico, ele iniciou atuando na área da saúde, prevenção à AIDS e promoção da saúde, então defesa dos direitos, redução de danos com relação ao uso de drogas e os males, né? Os agravos relacionados. E aí a gente entrou com a arte como uma forma de trabalhar a saúde. Sim. Então a gente também está envolvido na questão da cultura. E aí já temos lá um ponto de cultura na evolução dessas ações, né? Com desenho, pintura, artes digitais, música. Espaço para ensaio, não tem? Exatamente. Fica também porque nós temos um espaço privilegiado ali na Travessa Ratcliffe, né? Travessa Ratcliffe. Outra coisa é transformar a Travessa Ratcliffe na Travessa Cultural. Esta semana tivemos uma reunião lá interessante, foi a Irma, nossa presidente, que compareceu com o Dalmo, ele é do IPUF, né? O Dalmo Menezes? No sentido de viabilizar lá as ações culturais na Travessa, e aí liberar a feijoada no sábado com o samba, voltar, né? Não pode, não tem mais feijoada? Estava restrito já desde o ano passado, então agora a coisa está andando para voltar. Eu acho que tem que fazer um tratamento acústico ali, né? Porque é uma área residencial. Então, exato, tinha alguns conflitos ali, né? Resolvendo a acústica, eu acho que tudo vai transcorrer bem, né? Mas mais uma bandeira do Arco-Íris, que é coordenado pelo Alexandre Martins, psicólogo, e falando aqui nesse Floripa em Foco especial sobre as penas e medidas alternativas, que é um serviço, né, que o Instituto Arco-Íris se credenciou a fazer junto com a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania e o Ministério Público. Isso, em parceria com o Tribunal de Justiça, que encaminha os beneficiários para nós. Isso, os beneficiários que cumprem as suas penas alternativas e com 8% apenas de reincidência, né, a cada 100%. Diferente de presidiários que saem de lá com 80% de reincidência, né? A Central de Penas e Medidas Alternativas,
que é coordenada pelo Arco-Íris, funciona no edifício Zigurate, bem aqui no centro de Florianópolis, no 11º andar, na esquina da Saldanha Marinho, com a Anita Garibaldi. O telefone lá é o 3333-5315, para quem quisesse credenciar a sua entidade, sua associação sem fim lucrativo, a receber esses beneficiários para trabalhos diversos, né? De acordo com a necessidade e também a disponibilidade de beneficiários e seus talentos. Isso, suas pode ser qualificações. serviços gerais, pinturas, pode ser serviços administrativos, né? É um leque bem amplo, assim. Às vezes tem alguns que são professores, monitores, De tudo. de tudo De aparece. tudo. Até um baseadinho, desde... Bom, enfim. Enfim, deixa para a justiça dizer o que é isso. Obrigado pela presença, Alexandre. Um prazer conversarmos. Mais uma vez, obrigado também pela oportunidade de estarmos aqui. Imagina. E você, telespectador internauta, acompanhe a reapresentação desse Floripa em Foco Especial daqui a pouco, a partir das 22 horas, tanto aqui no canal 4 da NET, para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br para Floripa de novo e o resto do planeta. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.